De um lado você tem sites gratuitos, cartão digital gratuitos, cursos gratuitos, exemplo, Google Ads, Facebook Ads. Do outro lado você tem um plano lucrativo onde você pode ganhar muito dinheiro em vir fazer parte da comunidade de empreendedores Social Biz. Meu nome é Norberto Alves, eu quero te mostrar isso tudo agora rapidamente. Vamos para a tela do computador e eu vou te mostrar. Então, maravilhas, nesse momento vou mostrar quanto que você pode ganhar e vir fazer parte da comunidade de empreendedores Social Biz. Mas antes deixa eu mostrar o acesso gratuito que você terá em produtos em fazer parte dessa comunidade Social Biz, ok? Você vai ter gratuitamente páginas de vendas ou páginas de recrutador para multinível com mais de 400 temas prontos, tudo isso gratuitamente. Você vai ter acesso a e-mails e autorresponde gratuitamente, cursos gravados e aulas e treinamentos ao vivo, cartões de visitas digitais que está sendo utilizado por muita gente, tendo muita procura. Você vai ter acesso a mais de 100 temas de cartões de visitas e tudo aqui dentro dessa Social Biz, essa comunidade de empreendedores que vem para revolucionar o mercado digital. Então vamos lá. Então você vai ter acesso a diversos cursos aqui gratuitos dentro da plataforma, tá? Como você pode ver. Porém, você vai ter acesso a dois produtos principais, que é o que? O Recrutador MMN e o Cartão de Visita Digital 2.0. Esse Recrutador MMN, você encontra mais de 450 temas prontos, tanto para quem trabalha com marketing multinível, como para quem trabalha com marketing digital e precisa de uma landing page, de uma página de venda. Aqui você vai ter temas prontos. É só você, com poucos cliques, você deixa a sua página de vendas prontas ou seu recrutador 100% pronto para fluir aí no mercado digital. Bom, você vai ter acesso a esses cursos aqui, ó, principais, que é o Google Ads, tá? Google Ads, Facebook Ads, tá? Só esses cursos aqui, ó, Facebook Ads, Google Ads, você já aí economiza aí uns R$700, que é o que a galera vende o curso nesse molde, né, que está aqui aí no mercado digital. Então você vai ter acesso gratuitamente a isso, tá? Aqui o recrutador MMN, se eu vim aqui, ó, já não, são esses temas prontos aqui, ó. Olha só quantos temas prontos, ó. Vários temas prontos, tá vendo? São temas prontos que você vai ter acesso, né, gratuitamente, ó. Inclusive já deixei alguns abertos aqui, ó, pra gente ter ideia, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó, é um site, tá? Uma landing page, ó. Tá vendo, ó? Aqui, por exemplo, você trabalhar com dentista ou você quer vender um site para um dentista, tá aqui, ó, tema pronto, ó. Você pega exatamente esse aqui, faz as configurações básicas e quiser acrescentar mais alguma coisa também, você acrescenta com muita facilidade, tá? Aqui, ó, se eu vim aqui, é o outro site, ó, um site de modelo de e-commerce, ó, tá vendo, ó? Você vai ter acesso gratuitamente a isso também. Se eu vim aqui, ó, recrutador para marketing multinível, aqui no caso é uma empresa, a Lucilúcia, ó, tá vendo? Ó, que pode ser usado também, pode ser modificado aí para de repente para uma página de venda, isso não impede, ok? E também aqui outro, ó, tá vendo? Ó, outro modelo, esse aqui, por exemplo, da empresa Forte Soul, ó, entendeu? Tudo isso aqui é gratuito, tá? Gratuito, você não vai pagar por isso não. Assim que você se inscreve na plataforma Social Biz, que é uma comunidade de empreendedores digitais, você já tem acesso, ó, aqui ó, Herbalife, ó, Herbalife, e aqui, ó, e aqui, tá vendo? Rinode. Então você vai ter acesso a tudo isso aqui gratuitamente, tá? Então vamos agora conhecer o plano matemático. Qual que é o plano matemático? Vou vir aqui direto, ó, plano matemático de negócios. Bom, vamos lá. Quanto que você investe? Ativação para você fazer parte, se inscrever e ter acesso a tudo isso que eu já te mostrei. R$ 99,00. Sim, R$ 99,00. Aí você me pergunta, R$ 99,00 por mês? Não, R$ 99,00 por ano. Funciona o plano de negócio. Funciona o plano de negócio numa matriz fechada de 3 pessoas. Aqui, você se inscreve, você se inscreveu, você cadastra 3 pessoas abaixo de você e sucessivamente essas 3 pessoas, elas cadastram mais 3 pessoas e assim essas 3 pessoas do seu segundo nível aqui, ó, cadastram também mais 3 pessoas, que dá um total do ciclo de 39 pessoas. Isso mesmo, é uma matriz fechada com 3 pessoas, né? E o ciclo termina com 39 pessoas. Somando aqui o ciclo, ó, dá R$ 705,00 que você tem de rede. Aqui, ó, que eu estou falando R$ 705,00 é só de derramamento da rede, tá? Não é de indicação não, porque se você indicar, se você somar aí, ó, R$ 35,00 vezes 39, dá mais de R$ 2.000 sozinho, ok? Ah, mas peraí, para por aí, eu vou parar de ganhar? Não, você continua ganhando. Por quê? Porque depois que você fecha um ciclo, você tem que fazer o quê? Fazer o seu upgrade para continuar no negócio, continuar ganhando dinheiro com o negócio. Aí quando você faz seu upgrade está aqui, ó, a empresa já separa aqui, ó,
separa R$300. Deixa eu vir aqui, ó. Vendo aqui, ó, esses R$14 aqui, ó, fundo de reserva, ó. Esse fundo de reserva aqui, a empresa vai separando até completar R$300 aqui, ó. Completou R$300 aqui, eu posso fazer meu upgrade, é o que você vai fazer aí. Você fez o upgrade, você vai para o seu segundo ciclo, ou seja, o segundo ciclo de 39 pessoas, que é a graduação Elite. Aí, bateu Elite, aí você vai ganhar mais. Para cada pessoa que fizer upgrade aqui abaixo de você, ou para cada pessoa que estão entrando nova no seu novo ciclo, você ganha R$100. De derramamento aqui, derrama no nível 1, R$40. No segundo nível, derrama R$60 para cada pessoa. E no terceiro nível, derrama R$80. Terminando aqui o ciclo de 39 pessoas, você bate aqui 2.820, ok? E aí vai para o ciclo terceiro, né? O terceiro nível, que aí você ganha aqui 8.460 e vai o ouro, né? O ouro você ganha 25.380 e vai o safira, né? O plano de carreira safira você ganha 76.140 e o plano de carreira aqui que é o diamante. O diamante você ganha 228.420 e não para por aí, porque vai até o 9º nível, que é o nível milionário, que é esse aqui, ó. Aí você ganha líquido aqui, ó, R$1.472.580 aqui nesta magnífica plataforma. Então é isso, minha baita gratidão por você ter assistido esse vídeo. E se você gostou e quer vir fazer parte da comunidade de empreendedores Social Biz, fale com a pessoa que indicou esse vídeo, com certeza ela vai te orientar, te esclarecer, tirar mais dúvidas e você vai vir poder fazer parte da nossa equipe. Se você gostou desse vídeo, dê um like para contribuir para que esse vídeo possa ser visto por mais pessoas aqui no canal do YouTube. Beijo no seu coração e te aguardo no próximo vídeo.